Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 12. 1 Reis 17, verso 12. Irmãos, nós iniciamos semana passada, no culto da noite, a nossa série de sermões a partir do nada, do pouco ao muito e infinitamente mais. Semana passada estivemos falando que Deus é aquele que cria a partir do nada. Deus é aquele que chamou o universo, as coisas, como se elas já existissem, mas ainda não havia nada. Portanto, Deus, à luz de Romanos, capítulo 4, é aquele que chama do nada as coisas que não existem. Esse é o Deus a qual nós servimos, o Deus que, diante do absoluto nada, com a sua palavra poderosa, chama a existência o universo, chama a existência as nossas vidas. É interessante lembrar de Lázaro, que já estava morto. As pessoas declaravam: não há nada que se possa fazer, mas Cristo Jesus era a voz que chamava o nada à vida. Portanto, ele diz: Lázaro, venha para fora. E houve vida onde não havia nada. Esse é o Deus a qual nós servimos, que chama as coisas à existência. Ele nos chamou à existência. E agora esse Deus que nós aprendemos a confiar nele, mesmo quando não há nada que se possa fazer, nós também precisamos aprender a confiar nele quando há pouco e também quando há muito em nossas casas, em nossas vidas. 1 Reis capítulo 17, verso 12, vai dizer assim: ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenham um pedaço sequer de pão em casa. Não tenham um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Meus irmãos, é muito interessante esse tema e eu quero que os irmãos prestem muito atenção nisso, porque o pouco e o muito são momentos distintos de nossa vida e que, de fato, todos nós vamos passar por esses momentos algum dia. Há momentos da nossa vida que nós vamos olhar e falar: meu Deus, se eu tenho tão pouco, vai faltar. Não será o suficiente. Não vai dar para todos os filhos. Meu Deus, não vai ser o suficiente para a próxima semana. Talvez o mantimento que eu tenho acabe hoje, acabe amanhã, acabe semana que vem. Eu tenho muito pouco, mas em determinados momentos nós vamos nos deparar com as nossas despensas cheias da provisão de Deus, onde Deus irá transformar o pouco em muito e nós estaremos carregados de todos os mantimentos e recursos que Deus nos deu. Haverá, sem sombra de dúvida, esses momentos em nossas vidas, porque eles fazem parte dos nossos dias comuns. Mas a questão é que, independente do pouco ou no muito, nós precisamos aprender a confiar nesse Deus e saber que é Ele quem nos coloca tanto no pouco quanto no muito. E nele nós devemos depositar a nossa esperança. Veja muito bem o texto que nós lemos. A reação natural da humanidade diante do pouco, que nós nos encontramos muitas das vezes, é o desespero natural. Nós declaramos que vai faltar. Portanto, o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é o pouco e o medo. Porque, meus irmãos, se tem algo que de fato nos traz medo, é a sensação de que tudo vai acabar logo, de que as coisas irão se cessar, que as provisões vão acabar, que os recursos estão se esgotando. É desesperador olhar para os nossos recursos e ver que eles estão acabando e vai chegar um momento em que não teremos mais nada. Portanto, um pouco é um momento que nos traz um desespero e uma certa ansiedade. Ele nos faz pensar muito no futuro, calculando cada detalhe e pensando: Senhor, tem muito pouco. Com isso aqui não vai dar. Não é o suficiente o que o Senhor tem me dado. E essa é uma declaração muito perigosa, meus amados. Porque esse é o perigo do pouco. Nós somos tentados a declarar: Deus, o que o Senhor tem me dado não é o suficiente. Esse é o perigo de quando nós estamos no pouco. Isso é o que o medo gera. O medo, ele vem de maneira tão intensa no nosso coração, gera uma ansiedade tão grande que nós olhamos para o Deus que é o Criador de todas as coisas, olhamos para Ele, apontamos o dedo e dizemos: Senhor, o Senhor tem me dado muito pouco.
O Senhor não tem me dado o suficiente, não é o bastante. A minha casa está faltando, os meus filhos estão com fome. O Senhor não tem me dado o que eu preciso. Mas, meus amados, a Bíblia nos diz extremamente ao contrário. A palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. A verdade, meus amados, que quando nós servimos ao nosso Deus, aos nossos olhos pode até parecer pouco, mas nós não devemos declarar que Deus tem nos dado pouco. Nós devemos declarar que o Senhor é o nosso pastor. É Ele quem nos provê, é Ele quem nos sustenta, tanto no dia mau quanto no dia bom. É Ele quem está suprindo as nossas necessidades. E se o Senhor nos deu o que temos, é porque isso é tudo que nós precisamos. É o que nos sustenta, é isso que vai bastar. Mesmo que tenhamos pouco, nós devemos confiar que é isso que Deus está confiando em nossas mãos, e é isso que nós temos que cuidar, é isso que nós temos que administrar. O tempo de escassez não é um tempo de declarar simplesmente a derrota, é um tempo de dizer: vocês podem dizer que vai acabar, mas eu digo que eu sirvo a um Senhor que mesmo no pouco Ele vai honrar a minha casa e há de suprir. Meus amados, o pouco não é tempo de desespero, é tempo de confiança. Quando temos pouco, é a hora de fortalecer a nossa fé e confiar em quem nos enviou e quem nos chamou, porque é Ele quem abastece os celeiros de nossa casa, é Ele quem sustenta as nossas famílias. Portanto, o pouco é tempo de fidelidade, e esse é o segundo ponto que eu quero tratar. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 25, verso 21, diz assim: o Senhor disse: muito bem, meu bom e fiel servo, você foi fiel no trato dessa pequena quantia, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Deus não despreza, meus amados irmãos, em nenhum momento o pouco que está em nossas mãos. Pelo contrário, na verdade, Ele frequentemente exige que sejamos fiéis exatamente quando temos quase nada. Quando tem pouco em nossas mãos, é um momento que Deus exige total confiança do nosso ser, do nosso coração, confiando que foi Ele que colocou, e Ele espera que cuidemos bem e administremos o pouco que Ele confiou a nós. Assim, aquele que foi fiel no pouco será colocado sobre o muito. Portanto, o pouco é um processo de fidelidade, é onde Deus está tirando os nossos recursos para ver se vamos confiar em opções externas ou se vamos confiar no Senhor. O pouco é o momento de Deus te provar se você vai confiar na força do seu braço para conseguir o seu próprio recurso, ou se você vai recorrer a recursos de fora, recursos ilícitos, ilegais, para suprir as suas possíveis necessidades que você enxerga, ao invés de confiar no Deus que te entregou aquilo que você tem. Meu amado, pouco não é momento de desespero, mas é um tempo de fidelidade. Precisamos ser fiel ao nosso Deus, mesmo quando os recursos são escassos, porque Deus honra a fidelidade, Deus honra aqueles que o servem com confiança. Portanto, meu amado, quando as dispensas estiverem começando a ficar vazia, a conta bancária estiver começando a baixar, e você se ver naquele cenário semelhante àquela cena cômica do filme 300, que diz assim: espartanos seremos 300 quanto esses milhares, né? Parece pouco. Eu ouvi uma sátira muito engraçada com esse áudio, onde o rapaz coloca 3 notas de R$100, R$300, e aquele monte de boleto em volta. Aí ele fala: senhores, seremos 300 quanto milhares, e aquele monte de boleto em volta. Mas fato é, meus amados irmãos, que confiar em Deus é muito similar a essa situação. É olhar e falar: eu estou vendo que parece que não vai dar, não vai ser o suficiente, mas eu não estou olhando para as circunstâncias. Eu estou confiando no Deus que me confiou o pouco que eu tenho para vencer quer qual seja a dificuldade. Meu amado, pensa se Davi tivesse pegado aquelas pedras e falasse para Deus: Deus, essa funda e essa pedra não será o suficiente. O Senhor não me deu o bastante. Olha lá, o Senhor me coloca diante de um gigante, de um exército, com 3, 5 pedras e uma funda. Não, não é isso que Davi está olhando. Davi está olhando o Deus que entregou as pedras em suas mãos e não as pedras. Davi confia no Deus que o enviou e, portanto, ele entrega o seu melhor, aquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida. Ele confia no seu Deus. E a Deus que, como eu gosto de brincar, Deus dá um peteleco naquela pedra, meu amado, para derrubar um gigante. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Quando nós confiamos nele, ele vem e coloca a sua mão
E o pouco se transforma em muito e nós somos ricamente abençoados pelo nosso Deus. Porque nós confiamos, mesmo quando parecer tão pouco. Nós celebramos o Deus que nos chamou. O pouco também, além de ser um tempo de fidelidade, o pouco é provisão. Veja bem, João capítulo 6, verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça a Deus e o distribuiu ao povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Meus amados, não poderíamos deixar de citar esse verso e esse momento tão especial durante a trajetória de Jesus. Exatamente a ilustração perfeita do Deus que transforma o pouco em muito. Uma multidão de pessoas e um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus plenamente obediente, servo ao seu Pai, dá graças pelo pouco que chegou em suas mãos e partilha, e começa a distribuir. E o resto da história vocês já sabem, aquelas pessoas comeram, se fartaram e depois sobraram 12 cestos cheios de tudo aquilo que foi multiplicado pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o pouco é a provisão de Deus. Às vezes nós recebemos o pouco em nossas mãos, às vezes nós dizemos que o salário não é o bastante, às vezes nós dizemos que a doação, o que ganhamos não é o bastante, mas fato é que o pouco que está chegando em nossas mãos é a provisão de Deus que precisamos. E em vez de sermos murmuradores, reclamões, dizer a Deus que Ele tem nos dado pouco, devemos declarar: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela sua provisão, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem dado à minha família. Seja simplesmente um saco de farinha, como lemos no início. Seja simplesmente um copo d'água. Quer ser o pouco que o Senhor tem confiado em suas mãos. Meus amados, não reclame daquilo que o Senhor tem te dado. Pelo contrário, seja grato. Seja grato. Porque o pouco de Deus é provisão. E sabe por que é provisão? Porque quando o pouco, Deus sabe quando o pouco que Ele entrega nas suas mãos não vai alimentar milhares de pessoas. Mas Ele sabe que a partir do momento que nós confiamos, Ele coloca as suas mãos, aquele pouquinho se torna um monte. E todos se fartam, todos se alimentam, todos são abençoados pela mão desse Deus. Portanto, meus amados, não murmure, não reclame daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Pelo contrário, louve o nome do Senhor, glorifique o nome dEle, faça como Cristo fez. Pegue o pouco que está em suas mãos, partilhe e diga: Pai, obrigado pela sua provisão, obrigado pelo que o Senhor nos enviou. Então, meus amados, a nossa casa será cheia, as nossas despensas serão fartas, porque quem supra as nossas necessidades não são os nossos patrões, não são os nossos governantes, não é o mundo a qual nós estamos. Quem supre as nossas necessidades se chama Senhor Jesus Cristo, se chama nosso Deus Pai. É o Espírito Santo que habita nos nossos corações, que está suprindo cada uma de nossas necessidades, quer no pouco ou quer no muito. Portanto, meus amados, o pouco não é hora de ter medo, o pouco é tempo de ser fiel. E o pouco é tempo de ser fiel, porque aquilo que Ele tem nos entregado é a sua provisão. Portanto, o milagre da provisão de Deus, Ele nos tira dessa angústia, dessa ansiedade do pouco, nos tira desse medo do pouco. Mas é a nossa gratidão e obediência que nos protegerão nos dias de muito. Quando Deus multiplicar o pouco que temos e a nossa casa estiver cheios de recursos, é a nossa fidelidade, obediência e gratidão que nos protegerão no momento de fartura, porque nós precisamos de proteção nesse momento. Se o pouco testou a nossa fé para crer, o muito agora vai testar o nosso coração para não esquecer de quem nos abençoou. Portanto, é necessário que tenhamos uma fé forte, consolidada, confiantes que foi Cristo que nos deu, para que quando Ele der e abençoar e nossa casa estiver cheia, nós não nos esqueçamos quem encheu as nossas despensas, quem nos deu todos esses recursos. Portanto, o quarto ponto que eu quero tratar, já entrando no muito, é o muito e a provisão, assim como nós vemos, porque o muito também é a provisão de Deus.
Veja, Deuteronômio capítulo 8, verso 18 diz assim: lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança que fez com seus antepassados, sob juramento, como hoje se vê. Lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força, é Ele quem os sustenta, é Ele quem confirma a sua palavra. Portanto, nós, no tempo de fartura, no tempo onde Deus proveu, multiplicou pouco e transformou em muito nos nossos lares, é tempo de também entender que aquilo é provisão de Deus, que o que temos agora em muito é provisão. E você fala: mas Mateus, quando o celeiro está cheio, quando as casas estão fartas, é fácil saber que isso é provisão de Deus. É aí que você se engana, meu amado. É aí que nós começamos a tropeçar, porque quando temos pouco e vemos que vai faltar, começam a acabar os recursos, é a hora que nós mais nos prostramos diante do nosso Deus. É a hora que nós falamos: Senhor, o que eu faço agora? O que o Senhor vai fazer? Como eu vou agir? Mas na hora que Ele multiplica, a gente se esquece. Na hora que Ele multiplica, na hora que Ele abençoa, a gente sai falando para os outros o que aconteceu, e muitas das vezes nós nem mencionamos o nome de Deus. Olha só como eu fui eficiente no meu trabalho, Mateus, e eu fui abençoado, meu patrão me deu uma promoção aqui por puro esforço da minha parte. Olha aqui, Mateus, eu recebi essa provisão aqui, essa bênção. Essas pessoas vieram aqui e trouxeram mantimentos para minha casa porque eu sou muito legal com elas, porque eu sou um cara muito nota 10, todo mundo gosta de mim, por isso que eles vieram cá e me abençoar. Por isso que eles vieram cá e trouxeram essa cesta básica, esses kits escolares. Porque eu sou muito legal. Eu converso com todo mundo, eu sou amigo de todo mundo. As pessoas gostam de mim, elas vêm cá e me ajudam. Meu amado, lembre-se, tudo que chegar dentro da sua casa, tudo que vier para suprir as suas necessidades, todas as bênçãos que têm chegado até nós, não se esqueça nunca, foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem entregou, foi o Senhor quem confiou, foi Ele quem enviou as pessoas. Nunca se esqueça do Deus que te colocou lá. Melhor do que começar bem é terminar bem. Nunca se esqueça disso. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Meus amados irmãos, olha a trajetória de Davi. Davi foi escolhido ainda jovem. Quando chegou lá, quando estava sentado no trono, por um momento ele se esqueceu de quem colocou ele naquele trono. Então ele cai. Mas Davi não esquece desse Deus por completo, ele não abandona esse Deus. Diante da sua angústia, diante da sua dor, quando Davi tinha muito pouco, quando Davi tinha um filho doente, perto da morte, e ainda viu a morte de seu filho, o que Davi fez o tempo todo foi clamar por misericórdia a esse Deus, e saber que foi Deus que deu tudo a ele. Por isso ele se voltou a esse Deus. Meu amado, quando você estiver no lugar onde Deus te colocou, quando Ele estiver suprido cada necessidade, não se esqueça que foi Ele que te colocou lá. Porque a queda do homem de Deus, ela não é simplesmente um abismo de uma vez, não. Ela é gradual, ela é uma rampa quase que imperceptível. E nós vamos descendo pedaço por pedaço, degrau por degrau, sem perceber a nossa queda. E quando nos assustamos, já é tarde demais para subir de volta e não escorregar para o abismo. Portanto, meu amado irmão, quando a casa estiver cheia, não se esqueça de quem encheu a casa. Confie no Deus que encheu a casa e continue clamando a Ele para que Ele supra cada necessidade. Porque a provisão de Deus, ela pode ser por muitas das vezes duradoura no seu muito, ela pode ser duradoura durante muitos anos. Mas, meu amado irmão, não passe pelo momento de esquecer desse Deus, porque quando nós nos esquecemos, pode ter certeza que pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão, pode ser milhões e milhões, bilhões. Meu amado, quando nós esquecemos desse Deus, não importa o tamanho, a altura que você esteja, a queda é certeira. Porque nós não estamos de pé sozinhos, nós não estamos de pé porque nós nos sustentamos, nós estamos de pé porque o Senhor está nos sustentando. É Ele quem nos envia, é Ele quem nos dá o caminho, é Ele quem é o caminho. Portanto, meus amados irmãos, não esqueça desse Deus e caminhe sozinho. Confie nele e caminhe ao lado dele, mesmo nos tempos de muito, porque o muito de Deus também é sua provisão. Nunca se esqueça disso. O muito não é obra nossa. O muito é obra de Deus. Foi Ele quem multiplicou. O muito e o perigo da independência.
Meus amados, um dos maiores perigos do mundo não é o próprio recurso, obrigado, João, mas é a ilusão da autossuficiência. Veja Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que é preciso, pois se eu ficar rico, poderei te negar e dizer quem é o Senhor. Meus amados, olha a afirmação do autor de Provérbios. Senhor, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que é preciso, pois se eu ficar rico, poderei te negar e dizer quem é o Senhor. De fato, meu amado irmão, o que o autor aqui está condenando não é dizendo que a riqueza é o problema, não está dizendo que ter muitos recursos é o problema. Ele está dizendo, Senhor, eu prefiro que o Senhor me dê só o que for preciso, para que eu não corra o risco de dizer quem é o Senhor. Meus amados, porque de fato, melhor do que ter todos os recursos, é ter a certeza de que é Deus que está te dando o que você tem. Portanto, se for para esquecer esse Deus, se for para dizer quem é o Senhor, que Ele não nos dê, que Ele nos deixe onde estamos, ou talvez até mesmo nos tire o que temos, se for para esquecê-lo. Se for para esquecer o Senhor, meus amados, que Ele tire tudo para que a gente continue acreditando nele, continue confiando nele, porque é muito melhor ter pouco, ou ter só um pouquinho mais, do que ter muito e esquecer do nosso Deus. Meus amados, não importa a quantidade do recurso, seremos pobres para sempre se não tivermos o nosso Deus. Se não temos Deus, não temos nada, porque além dos recursos, Ele é o muito de nossa vida. Ele poderia ter multiplicado os pães, os peixes, e nós poderíamos celebrar. Ele poderia multiplicar o azeite e nós celebrarmos. Mas se no outro dia nós falássemos, teve um cara que passou, eu não lembro o nome dele, ele foi embora, eu não fui atrás, passou, eu deixei que ele fosse, mas foi legal, a gente comeu muito, a gente se fartou, ele falou uns negócios até que legal, mas eu deixei ele ir. Meus amados, a verdade é que nós perdemos muito. Nós perdemos muito. Porque nós estamos começando a ficar independentes. E meus amados, como é perigoso a independência, tá? Foi a independência, o desejo por ser autônomo, por ser o dono de si, que a humanidade saiu de onde estava, que a humanidade saiu do Éden. O pecado original, meus amados irmãos, nada mais nada menos é do que a humanidade apontando no rosto de Deus e falando, eu não preciso do Senhor, eu levo a minha própria vida, eu faço o que eu quero. Adão está dizendo como come daquele fruto, eu não preciso das ordens e da palavra do Senhor Deus, eu levo a minha própria vida, eu sou o Senhor de mim mesmo, eu não preciso de um Senhor, eu sou o meu Senhor. Então estamos onde estamos, guerra atrás de guerra, caos tomando conta de vários países, durante toda a história da humanidade, filhos contra os pais, pai contra os filhos, filhos e pais se matando, divórcio acontecendo de maneira desenfreada porque não há mais amor pelo casamento, ódio espalhado entre os nossos parentes por simples intrigas políticas. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós nesse ano. Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós achamos que temos muito. Nós achamos que somos independentes, que nós podemos escolher. Nós não confiamos em Deus. Esse é o problema. Nós deixamos de confiar em Deus muitas e muitas vezes. E esse é o primeiro passo, meus amados, para a ruína das nossas vidas. A independência. Como é perigoso, meus amados, ser senhor de si mesmo. Nós não sabemos nos governar. Nós precisamos do Cristo reinando nas nossas vidas. Nós precisamos do Cristo reinando em nossas vidas. Meus amados,
Não seja senhor de si mesmo. Pelo contrário, olhe para esse Deus e fale assim: Deus, guia a minha vida. Deus, dê o passo, eu vou atrás. Onde o Senhor me colocar, eu vou. Eu não quero os meus sonhos, eu quero os sonhos do Senhor para a minha vida. Eu não quero os meus planos, eu quero os seus planos para a minha vida. Eu não quero depender da força do meu braço, eu quero depender da sua provisão. Eu quero é a sua palavra e não a minha. Meus amados, não caia nessa cilada. O mundo aí fora está falando, com vários jargões. Você é senhor de si mesmo, meu corpo, minhas regras, meu dinheiro, eu faço o que eu quero, minha vida não é a sua vida, cuide da sua vida, eu cuido da minha. Eu não quero a sua ajuda, eu dou conta, eu sou o suficiente, eu vou dar conta independente da situação, não há nada que vai me parar, porque eu consigo. Meus amados, fuja disso. A Bíblia nunca nos disse para sermos independentes. A Bíblia sempre falou: confie no Senhor, seu Deus. Confie no Senhor, seu Deus. Confie. A declaração de Davi no Salmo 23 não é: eu sou o meu Senhor e tenho todos os recursos. Não. É: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele quem me guia às águas tranquilas. É Ele quem me guia até mesmo no vale da sombra e da morte. E também é Ele que prepara o banquete na mesa dos meus opressores. E nós habitaremos na casa dEle para sempre. É tudo para o Senhor, meus amados. É tudo para a glória dEle. Portanto, a nossa independência é um dos maiores pecados que nós podemos ter. Você não está aqui para viver a vida da forma que você quer. Você está aqui para viver a sua vida da forma que o Senhor ordena, da forma que o Senhor quer. Talvez você fale: mas Mateus, isso é uma prisão. Isso não é uma prisão. Prisão é aquele que não consegue fazer nada mais, nada menos do que o que quer. Prisão é aquele que anda segundo os seus próprios passos sem olhar em volta. Liberdade, meus amados, é fazer. Eu até poderia fazer o que eu quero, mas eu escolho me submeter. Meu irmão, a maior liberdade que existe é a submissão. Enquanto Adão era submisso no Éden, ele tinha total liberdade para realizar o seu trabalho, nomear os animais, andar pelo jardim, comer de todos os frutos e reinar sobre a criação que Deus tinha dado. A partir do momento que ele escolhe não ser mais submisso ao seu Deus, ele se torna escravo de si mesmo. Ele se torna servo da sua própria vontade. Portanto, meu amado, a liberdade está na submissão. Portanto, não seja independente, seja submisso. Seja submisso. Quando temos muito, não é hora de confiar em si mesmo, é hora de ser submissos ao Deus que te colocou no muito. Quando você estiver lá onde Deus quer, lembre-se de se prostrar diante dele e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Assim, quando como tínhamos pouco, confiaremos nesse Deus até o fim. E esse último ponto que eu quero tratar com os irmãos é que o muito é tempo de mordomia. E mordomia não é ficar à toa, descansando, repousando com os pés para cima. Pelo contrário, ser mordomo é cuidar daquilo que o nosso Senhor confiou a nós. E isso se torna ainda mais necessário no tempo de muito, porque quando tínhamos pouco, fomos fiéis, sim, e cuidamos daquilo que o Senhor tinha nos dado. Agora, como diz o texto que lemos em Mateus, Ele nos coloca sob ainda mais responsabilidades, e também mais será exigido de nós. Veja Lucas capítulo 12, verso 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será cobrado. Portanto, meus amados irmãos, no tempo de muito, não refresque, não dê brecha para o inimigo, pelo contrário, seja ainda mais fiel, porque quando Deus coloca mais em nossas mãos, Ele há de cobrar mais de nós, Ele há de exigir mais. Portanto, meus amados irmãos, seja fiel ainda no muito. Não confundam, muito não é tempo de simplesmente se fartar e deixar com que tudo vá embora. Pelo contrário, o muito é tempo também de cuidar e de ser mordomos daquilo que Deus confiou a nós. No tempo de muito, um dos maiores perigos também
é simplesmente aproveitar de maneira vasta tudo que Deus tem nos dado. Não é tempo disso. Lembram-se do sermão dos 5 pilares da administração bíblica à luz da Bíblia? Os irmãos se lembram um pouco? Ganhar honestamente, gastar planejadamente, guardar para o futuro, gratidão a Deus e generosidade. Esses são os 5 pilares da administração bíblica à luz da Bíblia. E no tempo de muito, não é hora de gastar de maneira vã e gastar tudo que temos. Pelo contrário, é tempo de gastar com planejamento. É tempo de guardar para o futuro, onde poderá vir a escassez, assim como José no Egito fez. É tempo de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E é tempo de ser ainda mais generosos. Porque, meus amados, quando Deus confia muito em nossas mãos, Ele também espera que partilhemos muito. Meus irmãos, não tem nenhum motivo além do partilhar do que quando estamos sendo abençoados cada vez mais. Quanto mais o Senhor nos dá, é porque mais temos que entregar, mais temos que ser generosos. Portanto, meus amados, eu oro sim para que o povo de Deus prospere, para que o povo de Deus tenha cada vez mais e mais recursos, porque o povo de Deus, quanto mais recursos ele tiver, mais ele tem que compartilhar com o seu próximo, mais ele tem que abençoar, mais o seu coração tem que ser generoso. Portanto, meu amado, ore para que o povo de Deus seja cada vez mais abençoado e enriquecido, mas não sem motivo algum. Ore para que o povo de Deus seja abençoado, para que ele seja ainda mais generoso, porque, meu amado, o motivo da riqueza não é nada mais, nada menos do que ser ainda mais generoso. Deus nos dá mais e mais para que distribuamos e apresentemos mais e mais, entregamos mais e mais, distribuímos mais e mais. Meu amado, tudo que temos é para ser partilhado. O nosso carro é sim para dar carona. A nossa casa é sim para sermos hospitaleiros. A nossa comida é sim para partilhar. É isso que a Bíblia nos ensina. Tudo que temos é do Senhor. É do Senhor, não é nada nosso. Não é nada nosso. Portanto, quando temos muito, meus amados irmãos, no muito e no pouco, é tempo de ser generoso com aquilo que temos. É tempo de partilhar. Portanto, olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: churrasco lá em casa, final de semana que vem. Em nome de Jesus. Compartilha aquilo que o Senhor tem dado. Café da manhã é lá em casa, café da tarde é lá em casa, a janta, sexta-feira, é lá em casa. Fala para quem está aí do seu lado. Compartilha aquilo que Deus tem nos dado. Fala: se vocês precisam de uma carona, vão comigo, eu te levo. Você quer ir no culto, eu passo aí na sua casa e te levo. Quer ir lá no aniversário de Esmeraldas, final do mês? É longe? Não, a gente leva, vamos junto. Vamos juntos. Meus amados, o pouco e o muito, é tempo de sermos generosos, é tempo de partilhar. Portanto, meus amados, nós falhamos, infelizmente, ao longo da história da humanidade. Nós falhamos tanto no pouco, nós murmuramos, nós reclamamos, quanto no muito, nós nos orgulhamos. Mas o especial, meus amados, é que Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito. Nós não temos simplesmente um livro de regras. Nós temos o autor e consumador da nossa fé, que caminhou entre nós e nos deu o modelo de vida a qual devemos viver. Ele habitava na eternidade e possuía tudo. Jesus tinha de fato muito na eternidade. Mas a questão é que a glória absoluta com o Pai não foi algo ao que ele se apegou. Não foi. Por amor a nós, ele abriu mão dessas riquezas. E ele abraçou o pouco. Jesus Cristo abraçou ter pouco. Isso é extraordinário, meus amados. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E ele aceitou ser entregue como um simples pedaço de pão para ser partido na cruz. Jesus foi moído pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas transgressões. A questão é que ele se fez pobre, ele se fez pouco, para que através da sua morte
e sua ressurreição para a glória de Deus, nós pudéssemos herdar a abundância da vida eterna. Meus amados, é Cristo quem nos tira do pouco e nos coloca no muito. É Cristo quem nos sustenta, é Cristo quem nos levanta. Lembre-se sempre de 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. E eu quero ler esse texto com os irmãos para encerrar. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a você se fez pobre, para que por meio de sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos. Meus amados, a trajetória de Cristo é extraordinária, porque nós não só aprendemos a administrar o pouco e a ter muito, no que diz respeito a nossos recursos financeiros. O que é muito mais extraordinário é que a nossa vida espiritual também é uma trajetória do pouco ao muito, porque Cristo viu que nós tínhamos muito pouco, na verdade nós não tínhamos nada, nenhum recurso, não há nada que nós pudéssemos fazer. A humanidade era só mais um pouquinho em meio ao universo. Então Cristo diz: eu morro por eles, eu me faço pouco, para que eles possam desfrutar do muito que eu tenho para eles. Meus amados, algo muito mais extraordinário do que o pouco e muito em nossas questões financeiras é o pouco que nós éramos e o muito a qual nós hoje habitamos, que é o reino de Deus. Meus amados, nós vivemos no tempo de muito, independente dos recursos, porque nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos filhos de Deus. Meus amados, que direito maravilhoso é esse, sermos chamados filhos de Deus. Portanto, eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. E eu quero que você declare junto comigo que nós somos filhos de Deus, meus amados. Você vai orar nesse momento no seu lugar e vai agradecer por esse privilégio. Porque nós não temos pouco não, meus amados, nós temos muito, nós temos o nosso Deus ao nosso lado, nós temos o Deus que habita nos nossos corações, e se você por algum acaso ainda não tem esse Cristo no seu coração, eu te convido a receber Ele no seu coração essa noite.